CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E hoje nós temos aqui como convidado para falar sobre saúde e para falar sobre o panorama da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, o secretário que ontem também pôde participar com a gente ao vivo da live com o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, e que hoje gentilmente está nos atendendo para trazer informações sobre o estado. Secretário, muito bom dia. Seja bem-vindo novamente à Rádio CBN. Bom dia, Ginei César. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. À disposição para os questionamentos e para colocarmos o quadro da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Secretário, eu quero começar perguntando ao senhor sobre a questão dos exames, dos testes, que está se ampliando a testagem aqui em Mato Grosso do Sul. E temos informações de que esses exames estão sendo enviados também para outros estados para agilizar os resultados, inclusive de avião. Há realmente essa necessidade por conta da demanda? Sim, nós chegamos a um limite máximo da capacidade do LACEN em fazer esses exames aqui em Mato Grosso do Sul, devido à grande demanda existente. O nosso estado, até essa semana, era o quarto estado que mais testava no país. Nós queremos, inclusive, avançar nessa posição, porque quanto melhor a testagem, melhor nós temos a compreensão da dinâmica da doença aqui no Mato Grosso do Sul. E, para tanto, foi necessário fazermos intervenções no sentido de não retardar a leitura desses exames e municiar os municípios para que eles possam fazer aquilo que é dever dos municípios, que muitas vezes está muito aquém do desejado, que é o monitoramento dos casos positivos, no rastreamento dos seus contatos. Quando a gente falha nesse monitoramento, quando a gente falha no rastreamento dos seus contatos, logicamente a gente possibilita o aumento no número de casos, a expansão da doença e é tudo que nós queremos evitar no Mato Grosso do Sul. Por isso, a nossa parceria com a Fiocruz no Rio de Janeiro, através do Instituto do Biomanguinhos, que está fazendo 2 vezes por semana a leitura de cerca de 1.300 testes. Nós estamos usando, inclusive, a estrutura do próprio governo, que é a aeronave do governo do estado, para levar essas amostras coletadas em todo o interior do estado, para que nós possamos dar até 72 horas, como foi o compromisso nosso, o resultado para que os municípios cumpram as suas tarefas. Nós estamos também, caso haja necessidade, usando também o Instituto Butantan, lá em São Paulo, e podemos inclusive acionar um laboratório privado, que é o DASA. Para tanto, estamos trabalhando se houver necessidade, mas se Deus quiser, e Deus está nos ajudando, na semana que vem nós vamos ter uma nova máquina aqui que faz testagem automática. Se a gente conseguir essa máquina, que compromisso que o Ministério da Saúde fez conosco, a gente pode ter autossuficiência dos exames e fazê-los aqui no Mato Grosso do Sul. Essa máquina que o senhor está citando, ela seria enviada pelo Ministério da Saúde e ela tem uma capacidade para suprir a demanda do Estado? É uma máquina extremamente moderna, que faz 92 exames por cada bateria, por cada 2 horas, e logicamente isso vai fazer avançar em muito a testagem aqui no Estado. O Ministério está fazendo uma compra de 24 dessas máquinas e me garantiu que a primeira a ser endereçada a algum estado da federação será para o Mato Grosso do Sul. Isso me garantiu o assessor especial do ministro
da Saúde, General Pazuello, que foi deputado federal comigo, é meu amigo pessoal e que tem dado um apoio substantivo a Mato Grosso do Sul. Secretário, essa prioridade para Mato Grosso do Sul, além do relacionamento pessoal que o senhor tem com o assessor, também seria por conta do Estado estar agora entre os que mais vêm registrando o aumento progressivo da doença? Também, mas ao mesmo tempo nós tivemos por parte do Ministério da Saúde, principalmente nos últimos 30 dias, a remessa de materiais, de equipamentos que a gente há muito tempo tinha solicitado, tendo em vista agora esse fluido melhor os processos licitatórios dentro do Ministério da Saúde. Chegou ventiladores pulmonares, que possibilitou o avanço na montagem de novos leitos de UTIs. Estamos aguardando para hoje novos 20 ventiladores. A bancada federal tem ajudado muito, eu tenho acionado senadores, tenho acionado os deputados federais, me garantiram que deverá chegar esses ventiladores pulmonares hoje, e com isso possibilita a expansão de novas leis de UTI. Mas eu repito aqui, não adianta você avançar em leitos de UTI, em leitos clínicos, se nós não estancarmos a outra ponta, que é o aumento exponencial da doença no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na capital e em algumas cidades. Eu cito aqui Corumbá, cito também Bataguaçu, cito a cidade do Cone Sul, como Iguatemi, onde a doença tem crescido muito, e, logicamente, um número bastante expressivo desses positivos vão necessitar de leitos clínicos e de UTIs, principalmente quando a doença chega em pessoas que têm uma idade acima de 60 anos e pessoas que têm comorbidades, ou seja, que têm doenças também pré-existentes. Secretário, falando um pouquinho sobre os leitos, a gente infelizmente vem acompanhando dia a dia as lives, os boletins divulgados pela Secretaria. O número de mortes continua aí numa progressão bastante forte, né? O mês de julho foi um mês bastante, está sendo, né? Não acabou ainda julho, está sendo um mês bastante triste em relação a números de mortes, se comparado com junho, com maio, ou seja, está sendo o pico de mortes esse mês de julho. E também, junto a isso, a questão dos leitos, pessoas internadas, seja em leitos clínicos ou leitos de UTI. A gente também vem acompanhando que novos leitos de UTI estão sendo implementados de forma sistemática. Porém, a impressão que se dá é que há uma corrida entre criação de leitos e a necessidade. E mesmo com essa expansão dos leitos, há ainda essa preocupação com as vagas para atender essa demanda que vem crescendo de forma rápida, né, secretário? Sim, aquilo que eu disse há pouco. Nós precisamos atuar em duas pontas. Um compromisso do governo, não faltar leitos a nenhum cidadão do Mato Grosso do Sul, a nenhuma cidadã do Mato Grosso do Sul. Esse compromisso nós queremos honrar, queremos cumprir. Mas na outra ponta é também cessar o crescimento da doença. E como nós podemos cessar esse crescimento? Quando nós tivermos monitoramento completo dos casos positivos, o rastreamento, e evitar que esses casos positivos se deteriorem, ou seja, se agrave, para que não seja necessário usar o leito de UTI. Mas nós precisamos, e fazendo a nossa parte, que é a testagem, você perguntou, dar o resultado da testagem até 72 horas, mas que os municípios cumpram os seus papéis, façam os decretos, cumprir os seus decretos, não pode ser decreto ioiô, feche, abre, não pode vacilar pensando na eleição. Há uma grande parcela de prefeito e prefeita, eu até entendo, porque eu sou um agente político, hoje eu estou cumprindo uma missão enquanto secretário de saúde do Estado. Eu até entendo quando a pessoa está preocupado com a eleição que está se aproximando, mas nesse momento a pessoa, o agente político, o prefeito, a prefeita, candidato à reeleição, tem que priorizar a vida. Tem que priorizar não sua eleição, tem que priorizar porque ele vai pagar um preço muito caro, vai ser cobrada essa responsabilidade no futuro
se ele ficar pensando, o agente político ficar pensando no calendário eleitoral. Por isso é que eu estou dizendo, é preferível fechar em determinado momento, fechar atividades comerciais, do que ficar abrindo covas, abrindo espaço para sepultar nossa gente. E mais ainda quando a gente sabe muito bem, isso é patente, que a nossa gente que mais morre são os pobres, são as pessoas vulneráveis, são as pessoas que têm outras doenças, é a população indígena, que aí nós já temos casos bastante, um número muito elevado de pacientes que estão sendo contaminados nas nossas aldeias indígenas, consequentemente levando à morte. Então eu tenho feito esse apelo, repito aqui, vamos pensar em vidas, vamos deixar de pensar no processo eleitoral, que é a vizinha, fazer tudo para que a gente não tenha que tomar decisões de indicar no programa Prosseguir, que é o programa de segurança em saúde e segurança da economia, que a gente não seja indicado na ampla maioria dos estados do Mato Grosso, da cidade do Mato Grosso do Sul, que a gente indique que tenha que fazer uma medida restritiva que leve até o chamado fechamento total, que agora todo mundo adotou essa palavra em inglês, lockdown. Para poder dizer que tem que fechar total. Se não tomarmos essas medidas agora, certamente nos próximos dias, nas próximas semanas, nós não temos para onde correr. Vamos ter que tomar medidas duras. E nesse momento não adianta posição dúbia, não adianta ficar acenando para nossas bases eleitorais ou para acenar para determinado tipo de pressões de setores da sociedade. Quem viabiliza, quem está apontando para preservar vidas, tem que tomar decisões mesmo que contraria interesses econômicos. Secretário, com base no que o senhor disse, falando de medidas mais duras, decretar restrições, o senhor falou de preservar vidas e falou também de questão eleitoral. É claro que a capital, hoje, tem a situação mais complicada do estado. Campo Grande teve aí 2 finais de semana com o chamado mini lockdown, algumas restrições. Inclusive a prefeitura, o prefeito Marquinhos Tradi, afirmou ontem que, na visão dele, isso não deu tanto resultado quanto ele esperava. Então eu convido o senhor e também os ouvintes da CBN a ouvir novamente um trecho do prefeito Marquinhos Tradi. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos ouvir. Nós precisamos da conscientização da população. Não adianta decreto, não adianta fiscal, não adianta mais querer fechar, lacrar, porque por mais que a gente está conseguindo mais leitos, por mais que a gente está impondo regras, por mais que a gente está limitando até mesmo o funcionamento do comércio, não vai adiantar nada se as pessoas não ajudarem. Ou seja, quando não tinha o lockdown, era melhor do que o lockdown. Secretário, como que o senhor avalia essas palavras do prefeito Marquinhos Tradi? Olha, acredito que o prefeito tem razão em cobrar a responsabilidade da nossa população, mas é importante também dizer do cumprimento dos decretos. Nós sabemos que há restrições que não são cumpridas, principalmente por alguns setores da nossa comunidade. É preciso ter regras duras e é preciso também tomar decisões baseado em todos esses parâmetros do programa Prosseguir, até fazer com que haja um fechamento mais vigoroso, medidas mais radicais para que nós possamos atingir pelo menos um isolamento social minimamente respeitado. Não adianta você, mesmo com as medidas restritivas, você ter um acréscimo de 2, 3 pontos no percentual de isolamento na nossa capital e em cidade do interior. Nós precisamos, no mínimo, ter 60%, já que o ideal seria 70% de taxa de isolamento, mas no mínimo a gente atingiu 60%. Isso é salvar vidas. E aí, logicamente, respeitando o Pacto Federativo, respeitando
a competência de cada ente federado, nós estamos municiando os prefeitos e as prefeitas a tomarem as decisões dentro do programa que está ali todos os parâmetros para que sejam adotadas essas medidas. De tal forma que hoje no Mato Grosso do Sul precisamos, de fato, não só na capital, mas em outra cidade do interior, já citei aqui, Corumbá mesmo, a gente ter medidas que impeçam o avanço da doença aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Secretário, ontem também tivemos aí a oportunidade de ter a presença do senhor junto na live, né, no RCN CBN Live, CBN Ação Live 2020, da qual pudemos conversar com o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, que tem um ponto de vista um pouquinho diferente do senhor em relação às restrições, ao isolamento. Isso ficou bem claro, ficou bem nítido nesse debate ontem. Então eu vou colocar aqui mais um trechinho da fala do Ricardo Barros para que o senhor volte comentando na sequência. Vamos ouvir. Tendo sintomas, procurem atendimento médico, desde o primeiro sintoma. Nós estávamos com aquela história do fique em casa, a orientação do Ministério era que tivesse febre, tosse, dor de cabeça, fique em casa, só vai para o atendimento médico com falta de ar. Com falta de ar já é muitas vezes tarde. Esse foi apenas um dos trechos, né, secretário? E gostaria que o senhor avaliasse um pouquinho do que foi a conversa ontem também e dos caminhos que estão sendo seguidos no Estado. Olha, nós sabíamos e estamos aprendendo com a doença, ninguém tinha um conhecimento completo de como é a dinâmica da doença no mundo todo. No primeiro momento, para evitar a avalanche de pessoas nas unidades de saúde, recomendavam que após que as pessoas só procurassem as unidades de saúde se tivessem sintomas, e sintomas se agravassem com a falta de ar. Hoje nós estamos já com a compreensão de como ela se comporta, endereçando esse tipo de recomendação a qualquer sintoma, principalmente em razão da piora desse quadro, procurarem as unidades de saúde, principalmente as unidades hospitalares de referência em cada município, para que o quadro não seja crítico quando for necessário procurar essas unidades hospitalares. Então, a qualquer agravo, a qualquer sintoma mais forte, procurarem as unidades, e as pessoas que tiverem positivado no exame, logicamente, com esse monitoramento que nós preconizamos, eles poderão, de fato, se antecipar a esse agravamento do quadro e procurar as unidades hospitalares que são referenciadas em todo o estado. Secretário, quero agradecer não só pela entrevista de hoje, mas também pela participação ontem. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a CBN, marcou um gol de placa ontem, uma boa live, e certamente uma repercussão muito positiva, e eu repito aqui que com todo o respeito, o carinho que eu tenho para com o ex-ministro Ricardo Barros, ajudou muito o Mato Grosso do Sul, fiz questão de poder fazer essa referência lá. Nós estamos construindo um belo hospital em Dourados, e aí teve a participação do ministro, porque todas as vezes que eu fui lá, e fui inúmeras vezes, ele nos atendeu muito bem. Aqui o Hospital do Trauma teve o seu término pela participação do ex-ministro Ricardo Barros, mas a gente tem divergência na condução da pandemia. Ele defende a imunidade de rebanho, que em todo mundo ninguém adotou, e que hoje já está ultrapassado, inclusive por aqueles que diziam da imunidade de rebanho que ia morrer poucas pessoas. Nós vemos hoje que nós já estamos chegando a quase 90 mil brasileiros que perderam a sua vida, e teve alguns que defenderam, inclusive o deputado federal Osmar Terra, meu amigo, defendendo essa postura, dizendo que ia morrer poucos, somente cerca de 1.000 pessoas. Olha, 1.000 pessoas para nós é um quantitativo muito grande, mas mostrou equívoco, já que já temos quase 90 mil pessoas que vieram a perder suas vidas aqui no Brasil. Imaginemos
se nós não tivéssemos tomado essas medidas, mesmo que hoje tenhamos a rebeldia da população em poder adotá-las. Certamente nós teríamos muito mais casos no Brasil, muito mais do que esses 90 mil mortos que já estamos chegando. Podia multiplicar isso no mínimo por 5, 6 vezes, conforme apontam os especialistas. Agradecer, parabéns à iniciativa da CBN e do Grupo RCN. Um abraço, obrigado. Obrigado, secretário. Bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.